Isso. Boa noite. Gostaria de agradecer, a todos vocês aí que estão nos acompanhando nessa noite. Estamos aí um pouquinho atrasados dentro do horário que a gente tinha programado, um pouquinho de problema técnico aqui, mas louvamos a Deus porque agora nós podemos ter esse momento, um momento onde a gente pode falar com o nosso Deus, orar, também meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você para a gente dar início então a esse momento, lendo a palavra do Senhor aí no Salmo de número 27, Salmo que diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no seu recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre buscar-me a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não me rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse é o Salmo de Davi. Nós não sabemos exatamente qual a situação em que Davi se encontra aqui, mas de uma coisa nós podemos perceber nessa oração de Davi, nesse Salmo de Davi. A primeira coisa é a própria confiança que ele demonstra nesses primeiros versos, onde ele diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? Isso também nos leva a pensar em cada um de nós em relação a todas as circunstâncias da nossa vida, diante do que possa vir ou não em relação a nós. Somos chamados a confiar no Senhor. Somos chamados também a relacionar com o Senhor, na casa dele, em comunhão uns com os outros. Como ele mesmo diz aí a partir do verso 4, uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei para sempre. Que é de morar na casa do Senhor todos os dias, contemplar realmente essa presença do Senhor, entendendo que casa aqui hoje somos nós, nós somos essa casa do Senhor e queremos sim estar na presença do Senhor cada vez mais. E a outra coisa que nós podemos ainda perceber nesse salmo é em relação ao nosso clamor, à nossa oração. E o verso 8 vai dizer: olha, ao meu coração me ocorre, buscar-me-ei, buscai a minha presença, buscarei, pois, a tua presença. E é justamente isso que nós precisamos fazer constantemente, buscar a presença do Senhor em oração, em clamor, como o próprio salmista aqui, Davi, está dizendo: olha, não me esconda, Senhor, a tua face, não me rejeite com ira, e o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses. Nós podemos sim clamar ao Senhor. E por último,
esse salmo também nos leva a pensar justamente no aspecto da esperança, né? Quando ele diz aqui nos últimos versos: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Nós somos chamados, sim, a confiar no Senhor, independente do momento em que a gente vive, independente da situação. Somos chamados, sim, a crer e a ter essa esperança de dias melhores, né? Todos nós estamos aí vivendo dias de ansiedade, de preocupação, mas é um momento, sim, para nos aproximarmos do Senhor com confiança, na dependência, na oração e, sobretudo, na esperança, né? De entender que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria, nesse momento, convidar você para a gente orar, né? Agradecendo assim a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez juntos, né? A estarmos diante da palavra dEle, estarmos aqui então meditando e cultuando o Senhor. E vamos fazer isso nesse momento. Convido você aí onde você estiver, na sua casa, onde quer que você esteja, para que você então feche seus olhos nesse momento e vamos juntos assim falar com o nosso Deus. Eterno Deus e grandioso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, entendendo, ó Deus, que só o Senhor é Deus, entendendo, ó Deus, sim, a grandeza do Senhor, entendendo, ó Pai, que podemos confiar em Ti e não temer a nada, nenhuma situação, a ninguém, pois o Senhor está acima de qualquer coisa. Por isso, Pai, nós nos achegamos diante do Senhor nesse momento de oração, momento de reflexão, momento, ó Deus, de podermos parar também para analisar e estudar a Tua Palavra, momento, ó Deus, onde podemos orar uns pelos outros, em casa, juntos, e em comunhão aqui também, ó Deus, nesse momento, uns com os outros. Queremos assim suplicar a Tua graça, que o Senhor conduza assim a nossa vida, nos fazendo confiantes no Senhor, nos fazendo também, ó Deus, pessoas que tenham de fato uma esperança no nosso coração, de que veremos em breve dias melhores. Coloca essa esperança e essa certeza no nosso coração. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Convidar você para a gente louvar o nosso Deus, cantar aí o nosso Deus. Esse cântico diz: perto, né, quero estar. Existe prazer de fato maior que esse, de poder estar na presença do Senhor. E o refrão desse cântico, né, ele diz: olha, não importa a circunstância, eu te louvarei. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que ninguém deixar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a
de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Queria convidar você nesse momento, você que está aí nos acompanhando, né? Seja pelo Facebook, ou seja pelo Instagram. Nós queremos te agradecer, né, pela presença, te agradecer por estar aqui conosco nesse momento, né, de adoração, nesse momento também de oração. Eu convido você para nós, nesse momento, estarmos orando pelas nossas nações, né, pelo nosso país, pela nossa cidade. Agradecer a Deus, né, porque Deus tem sido misericordioso para conosco nesse tempo e pela graça do Senhor, sim, nós ainda estamos vivendo um local aparentemente tranquilo, mas isso não nos faz, né, de forma alguma sermos negligentes com aquilo que precisamos ser. Precisamos sim também contribuir, assim com as nossas lideranças, contribuir de uma forma geral, entendendo que somos, né, pessoas que devem sim zelar umas das outras e cuidar umas das outras. Por isso esse distanciamento, né, social, compreendendo sim a gravidade desse momento. E por isso que eu quero convidar você também, para a gente estar orando nesse momento, colocando aí, né, os países aí da Europa, os países que têm enfrentado, né, tanto luto desses dias, o próprio Estados Unidos, né, que está também sofrendo muito, de forma muito breve, muito rápida. Nós também queremos suplicar por essas pessoas. Com certeza, irmãos nossos estão sofrendo nesse momento por conta dessa pandemia. E nós queremos suplicar então ao Senhor nessa hora. Senhor, tenha misericórdia de nós. Vamos fazer isso. Eu convido você aí na sua casa a se aproximar da sua família, a ter esse momento então de oração, de clamor ao Senhor, entendendo que o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. E Ele é aquele sim que compadece de nós, como no salmo que nós vimos, né? Ele é aquele que cuida de nós. Vamos fazer isso nesse momento, vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus, eterno Deus e Pai. Nós clamamos ao Senhor nessa hora, misericórdia. Clamamos ao Senhor nessa hora, ó Deus, que não permita que a nossa esperança possa se esvanecer. Não permita, ó Deus, que o nosso coração se esmoreça nessa hora, mas que possamos estar confiantes no Senhor, crendo, ó Deus, sim, na mão do Senhor, crendo assim no cuidado do Senhor, e clamando ao Senhor, ó Deus, com esperança,
Esperança sim, ó Deus, que podemos crer na certeza de dias melhores, da bondade do Senhor, que é constante sobre nós, independente da situação que venhamos a viver. Queremos suplicar nessa hora, ó Deus, especialmente pelas nações que estão de alguma forma sendo afetadas de maneira muito terrível, como os Estados Unidos, né? Como a Itália, como a França e demais outros países ali da Europa. Nós queremos assim colocar todos esses países diante do Senhor, colocar essas nações diante do Senhor, irmãos em Cristo que estão padecendo, que estão muitas vezes em lutos nessa hora, que estão aflitos, ó Deus, ansiosos dentro de casa, preocupados, pessoas, ó Deus, que estão com problemas financeiros, diante da crise que se agrava. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor, ó Deus. Colocamos o nosso país, colocamos a liderança do nosso país, para que seja sábia nessa hora, para que, ó Deus, possa não simplesmente cuidar dos interesses políticos, mas, sobretudo, se dedicar a cuidar da humanidade, que sofre, que está ansiosa, que se preocupa. Ó Deus, que a boa mão do Senhor continue, ó Deus, a frear e a impedir com que esse vírus, ó Deus, possa estar sendo contagiando outras pessoas. Tenha misericórdia, ó Deus, nós clamamos a Ti, entendemos que podemos fazer isso, é o que nos cabe a fazer como servos do Senhor, e queremos Te pedir isso nessa hora. Abençoe cada família, cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora, que compartilha conosco desse momento de culto, desse momento, ó Deus, de estudo da Tua Palavra. Que a boa mão do Senhor, ó Deus, ali fortaleça cada lar, cada pessoa, ó Deus, cada irmão. Nós oramos, ó Deus, pela igreja de Edéia aqui nessa cidade, pelos irmãos que estão nos acompanhando nessa hora, pelos demais irmãos e amigos, ó Deus, também que nos acompanham. Nós colocamos cada vida diante do Senhor e suplicamos a boa mão e o cuidado do Senhor sobre cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você para nós abrirmos nossas Bíblias, né, em Jeremias, no capítulo número 29. Jeremias, capítulo 29. Convido você para nós refletirmos um pouco a respeito desse texto, dessa passagem. Jeremias 29, capítulo 29, nós leremos do verso 1 até o verso de número 14, onde diz assim a palavra do Senhor: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros, né, e os ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos deterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós também terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz
o Senhor, logo que se completarem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para esse lugar. Eu aqui sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa palavra, né, essa carta de Jeremias, enviada ali ao povo de Israel, o povo esse que estava agora cativo em Babilônia, nos faz refletir um pouco, né, a respeito dessa questão do exílio. Nós estamos vivendo, de alguma forma, dias de confinamentos, né, onde nós muitas das vezes não temos como termos a nossa própria liberdade como antes, devido a esse problema do Covid-19 que nós temos enfrentado nesses dias. Essa semana, né, ouvindo alguém comentar a respeito de situações de cativeiro, ou situações de prisão que algumas pessoas, ou de afastamento social que algumas pessoas na Bíblia, né, viveram, me fez então refletir um pouco sobre essas situações. E essa pessoa citou Noé, citou José do Egito. E quando a gente começa então a pensar, principalmente, né, nessas pessoas, situações como essa, nós vamos então olhando e lembrando na Bíblia de muitas situações aonde pessoas ficaram muitas vezes só, ou pessoas também tiveram que com as suas famílias, como o próprio Noé, né, passaram ali vários dias isolados, presos dentro daquela arca, e nós então podemos pensar a ansiedade, às vezes o nervosismo, todas essas coisas que acontecem, né, quando nos isolamos, quando estamos de alguma forma confinados. Quando a gente pensa, né, no próprio José do Egito, que viveu ali vários anos, também na própria expectativa de ver os seus sonhos realizados, mas que a princípio, né, ele vai então ser vendido ali como escravo. Posteriormente, quando as coisas pareciam ir bem, ele acaba sendo preso, e em toda essa trajetória vai-se ali em média de 12 anos, onde José então acaba experimentando também o isolamento da sua família, acaba ficando longe, preso. Quando a gente olha, né, para esse texto também de Jeremias, nós podemos pensar um pouco e fazer uma ligação, né, com o tempo que a gente está vivendo. Por quê? Porque esse povo agora estavam destinados a passarem 70 anos, não dentro de casa, né? Pelo contrário, estavam sendo tirados de suas casas, e eles então agora iriam passar ali 70 anos, e é por isso que Jeremias, né, ele escreve então essa carta no intuito de encorajar aqueles irmãos, para que eles então aquietassem o coração diante de Deus. E eu queria, nessa noite, pensando, né, nessa situação aqui do povo de Israel, esse povo que agora estava então ali fadado a ficar preso, né, como escravo ali na terra de Babilônia por 70 anos, e é encorajado ali por Jeremias, o profeta, para que eles então pudessem de alguma forma ter dias melhores, tocar a vida adiante. E é diante disso eu queria então que nós pensássemos nessa noite, diante dessa situação que nós estamos vivendo. É claro que uma comparação de 70 anos, né,
como foi essa situação aqui, ou até mesmo dos 12 anos de José, ou da quantidade de tempo também que o próprio Noé passou ali com sua família dentro daquela arca, não se compara ao que nós estamos vivendo hoje. Mas ao ver, né, muitas das vezes, o clamor das pessoas, as pessoas reclamando, nós somos chamados então, quem sabe, a olhar para um texto como esse nessa noite e buscar do Senhor orientação para a nossa vida, né, para lidarmos com situações adversas que surgem para nós. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui com esse texto, né, que nós podemos entender é que a vida ela precisa continuar. E é essa a advertência, ou seja, esse o encorajamento, né, que Jeremias está levando àquela nação. A partir do verso 5, se você observar comigo, ele está dizendo, olha, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei seu fruto, tomai esposas para os seus filhos, gerai filhos, tomai esposas para os seus filhos, ou seja, dê continuidade à sua vida. Queridos, em momentos como esse também nós precisamos talvez pensar um pouco a respeito disso, né? Não estamos fadados aí a passar por muito tempo essa esperança no nosso coração. Estamos aí basicamente já há 15 dias, né, que nós estamos experimentando muitas famílias aí isoladas, fechadas dentro de casa, algumas ainda trabalhando, outras não. Mas o fato é que nós, ao olhar, né, para dias como esse, estar em dias como esse, nós precisamos, olhando para a palavra do Senhor, levar a nossa vida adiante, tocar o barco, né? E isso de uma maneira natural, crendo de fato nas promessas de Deus, crendo na palavra dele, entendendo que isso vai passar, crendo de fato que isso vai passar. Uma segunda coisa que a gente aprende ainda nesse texto é justamente a de que precisamos ser promotores da paz, né? E no verso de número 7, veja o que o profeta está dizendo, olha, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela. É difícil a gente poder entender aqui, né, como aquele povo agora sendo levado escravo, e ainda tendo que orar ali pelos próprios inimigos, mas era isso que a palavra do Senhor estava orientando eles a fazer. E eles fazendo isso, eles buscando essa paz em Deus, que não era o Deus daquela nação, mas era o Deus deles, que haviam permitido com que eles ficassem naquela situação. Eles eram então agora chamados a clamar a esse Deus, por aquela cidade, por aquela nação, porque fazendo isso, eles também iriam usufruir dessa paz. Podemos aplicar isso também à nossa vida hoje, né? Precisamos também ser esses promotores de paz. Precisamos promover a paz primeiramente dentro da própria família, mas também naquilo que diz respeito aos nossos relacionamentos. É certo que nós estamos separados fisicamente, mas hoje temos aí as nossas ferramentas, né, onde podemos nos comunicar constantemente, né, tanto pelo WhatsApp, tanto pelo Facebook, Instagram e tantos outros aplicativos aí que a gente tem acesso hoje, que faz com que, acaba com que nós temos também acesso, né, constantemente uns aos outros. Isso é uma ferramenta, devemos usar essas ferramentas para promover a paz, queridos, né? Não estar, muitas das vezes, preocupado com a situação política, com as situações que têm se levantado muitas vezes na mídia, no intuito de trazer muitas preocupações, de intuito de tirar a paz, de uma mídia que não acredita no Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, que tem controle sobre todas as coisas. Nós somos chamados a promover essa paz, a orar, né, por essa paz, a buscar no Senhor então a paz. E é isso que o texto é isso que Jeremias estava orientando aquele povo, e isso também cabe a nós hoje. Nesse tempo, né, de angústia, nesse tempo de aflição, somos chamados a promover essa paz, a dizer palavras de conforto uns aos outros, a estimular realmente o ânimo, né, a desenvolver essa habilidade, ao invés de criarmos muitas vezes o terror, de falarmos simplesmente aquilo que é negativo. Nós somos servos do Senhor,
somos chamados a orar por essa paz, a promover essa paz. Uma terceira coisa ainda, não podemos dar ouvidos, né, aos falsos profetas, assim como Jeremias estava advertindo ali aquele povo. E do verso 8 então ao verso 10, Jeremias vai falar justamente isso. Por quê? Porque ao passo que Deus havia dito para aquela nação de Israel que eles iriam ficar naquela terra por um tempo de 70 anos, estavam se levantando falsos profetas dizendo: olha, podem ficar tranquilos, não precisa desarrumar a mudança de vocês, muito em breve Deus vai levar vocês de volta. Mas isso não era o que Deus havia mandado de fato esses profetas dizerem. E aqui nós precisamos então, queridos, nesse tempo também que nós estamos vivendo, prestar muita atenção nisso. Nós temos ouvido muitas vozes, né? Muitas pessoas que têm se levantado dizendo-se em nome de Deus como pseudos profetas, anunciando coisas que eles não têm a plena convicção. A Bíblia não nos dá base para isso, né? Pessoas que têm se levantado dizendo: olha, que nada vai acontecer conosco. Queridos, essa é a esperança do nosso coração, mas nós não podemos afirmar isso com todas as letras. Nós não sabemos, né, a magnitude desses problemas que estamos vivendo. Pela graça de Deus, sim, o Brasil ainda tem caminhado de forma lenta e nós esperamos que isso possa continuar. Mas isso não dá a ninguém, a nenhum religioso, a nenhum líder religioso, a capacidade de dizer que não enfrentaremos ou teremos dias difíceis, assim como, quem sabe, os Estados Unidos. A nossa oração é que isso não aconteça, mas não cabe a nós, queridos, falarmos com convicção a respeito disso. Por isso eu diria para você, ao ouvir vozes, né, ao ouvir áudios, muitas das vezes, ao ouvir profecias, né, que muitas das vezes têm sido aí lançadas por meios no WhatsApp e em tantos outros meios de comunicação a respeito disso. Nós precisamos sim, queridos, buscar no Senhor a graça dele e pedir sim que essa pandemia não se estenda pelo Brasil, que Deus possa estar providenciando sim medicamento, mas isso cabe ao Senhor, não cabe a nós proferirmos isso. E caminhando um pouco mais, nós precisamos sobretudo crer que o que Deus tem para nós é o melhor. Nós precisamos entender isso também. Aí no verso número 11, veja o que diz a palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem sim para o seu povo, queridos, pensamento de paz e não de mal. Por isso, queridos, isso também, com isso nós não podemos dizer que não passaremos por adversidades. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo aqui e afirmando é que mesmo que aquele povo ali, o povo de Israel, permaneceria 70 anos cativo, como escravos, Deus estaria promovendo a paz no coração deles. Porque é a paz que o mundo não conhece, é essa paz que Deus estende a cada um de nós em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio às alegrias. Não importa o lugar onde estamos, Deus, Ele está conosco. E isso deve trazer ao nosso coração segurança. Isso deve trazer ao nosso coração essa certeza de que Deus quer o melhor para nós, independente das circunstâncias, queridos. Isso é um passo de fé. Isso é um passo daqueles que realmente entendem que a vida deles está nas mãos de Deus. E que mesmo que venhamos, né, a sofrer com essa pandemia, Deus ainda está no controle. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Nós precisamos crer nessas palavras. E por último, queridos, nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Momentos como esse, momento de tristeza, né, como aquele povo de Israel estava vivendo. Jeremias estava falando: olha, volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor em oração. Diz aí no verso 12: olha, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu
vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É isso que Deus quer de nós em momentos como esse. É buscar a Ele, é buscar a sua presença. É entender que e aqui, né, o profeta está justamente chamando a atenção para o povo ali que estava sendo levado cativo, que estavam já cativos em Babilônia, para que eles então confiassem no Senhor, para que eles buscassem o Senhor. Diz o verso 14: mas serei achado de vós, o Senhor, farei mudar a vossa sorte, né? Farei a vossa sorte, congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Que essa também, queridos, seja a nossa ação nesse tempo. Entender que o nosso Deus nos chama a um relacionamento profundo com Ele, né? Nos chama a uma dependência maior dele. Nos leva a entender que em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós podemos sim nos relacionar agora com Deus, nós temos acesso direto à pessoa do Pai. Jesus Cristo morreu, né, com esse propósito, com o propósito de nos religar ao Senhor, daquela distância que nós tínhamos por conta do pecado, agora pode ser vencida, e agora nós podemos viver de uma forma diferente, de uma forma próxima ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Que Deus nos ajude então, queridos, a desenvolver isso na nossa vida, que Deus nos ajude a entender, né, que a nossa vida continua, que somos chamados sim a levarmos essa paz, a paz que o mundo não conhece. As pessoas que não têm Deus neste momento estão desesperadas, né? Mas nós que cremos no Senhor, nós que confiamos no Senhor, nós podemos sim apresentar a Jesus a essas pessoas, com que elas também desfrutem dessa paz, mesmo em meio ao temporal, mesmo em meio à aflição, à depressão, à enfermidade. Que possamos ser sim esses promotores de paz, que possamos sim fugir de tudo aquilo que não diz respeito à palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos orienta, ela é viva, ela é eficaz, é ela que de fato fala conosco. Deus fala conosco através da sua palavra, é através dela que nós podemos sim entender que estamos sujeitos a passar por tempos difíceis, mas que a paz de Deus ela inunda o nosso coração quando cremos nele, e é por isso que somos chamados então a crer nesse Deus. E é por isso que, por último, somos chamados a relacionar de verdade com esse Deus, para que a gente usufrua dessa paz, para que a gente experimente, né, dia após dia, dessa verdadeira paz, que é de servir a Deus, crendo em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu queria, nesse momento, né, convidar você para a gente cantar um cântico. Esse cântico diz que só de ouvir a voz do Senhor, né, de pronunciar o nome do Senhor. O nome de Jesus é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é Deus conselheiro, Ele é o príncipe da paz. E ao pronunciar, e ao adorar esse Jesus, esse doce nome, nós podemos sim nos deleitar no cuidado dEle, né, e experimentar de fato essa graça que Ele nos dá, que é de poder relacionar com Ele, que é de poder viver para Ele. Eu queria convidar você então para cantar esse cântico. Jesus, que doce nome. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus se vão, minha dor, meu sofrer, hoje faz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu
orar mais uma vez. Eterno Deus e Pai, exaltado seja o Teu nome, Pai. Obrigado a Deus por saber que em Ti, ó Pai, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós podemos sim desfrutar dessa paz, independente da situação que possamos estar passando ou vivendo. Nós continuamos assim, ó Deus, clamando por cada pessoa que nos assiste nessa hora, que está nos acompanhando. Ó Deus, se existe alguém que está vivendo um momento de tristeza, de angústia, por essa situação que estamos atravessando mundialmente, nós queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor que traga paz. Se existe alguém, ó Deus, que também ouviu essa palavra e ainda não entregou o coração para Jesus, que está sendo chamado a fazer isso, que a boa mão do Senhor possa realmente tocar nessa vida, no intuito, ó Deus, de que ela busque ao Senhor, que se entregue ao Senhor, pois fazendo isso, ó Deus, nós podemos, todos aqueles que entregam a vida a Ti, podem agora desfrutar de uma nova realidade de vida. E eu clamo isso, ó Deus, em nome de Jesus, para aquele que está aflito, para aquele que está ansioso, para aquele que está passando por alguma necessidade, que a boa mão do Senhor, que o cuidado do Senhor, ó Deus, esteja de fato sobre a vida de cada um. Assim, ó Deus, nós oramos, gratos ao Senhor por esse momento, que o Senhor nos concede, de podermos, ó Deus, cultuar e podermos assim bendizer ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria terminar esse momento agradecendo mais uma vez, por você que esteve aí conosco, e dizer que enquanto nossos cultos não voltam ao normal, no nosso local de adoração, de culto, nós estaremos então transmitindo novamente o nosso culto no próximo domingo, então às 19h30. E nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Edéia, somos uma congregação aqui e convidamos você também a participar conosco, a fazer parte desta comunidade, deste povo que tem buscado servir ao Senhor e apresentar assim a palavra dele nessa cidade, pregar o Evangelho do Senhor. Deus abençoe ricamente a sua vida. Assim é a nossa oração. Muito obrigado e tenham todos um bom restante de semana.